Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. O vídeo de hoje a gente vai fazer uma conversa com o Matt na nossa segunda collab que a gente gravou para falar sobre o torneio de aposentadoria do John Cena. Quando a gente gravou esse vídeo, a luta entre o Penta e o Solo Sikoa ainda não havia acontecido. Então a gente especulou muito que o Penta iria vencer para poder, como face, enfrentar o Gunther, que seria Rio. O grande problema é que a gente ficou sabendo no último Monday Night Raw, a luta não aconteceu porque o Penta acabou se lesionando e o Gunther acabou avançando. Isso deu uma avacalhada nas nossas previsões. Mas o restante das previsões que a gente fez ficaram certamente muito boas e todas elas, muitas coisas a gente acabou acertando antes mesmo do Raw. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião e a opinião do Match a respeito do torneio de encerramento da carreira do Cena, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, tem muita coisa legal. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like para poder ajudar o YouTube a alavancar os nossos conteúdos, beleza? Então vamos para a collab, porque tem muita coisa boa nesse bate-papo. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E olha, galera, finalmente aconteceu. Vocês pediram, vocês imploraram, vocês me encheram o saco, mas cara, eu estava querendo muito ter esse enorme prazer de ter aqui no nosso canal a presença do futuro campeão da internet da WWF e, cara, um tremendo produtor de conteúdo aí de luta livre aqui no Brasil. Max Alves, muito obrigado pela sua presença. E queria te agradecer muito pela sua oportunidade dessa collab. Tem muita coisa legal vindo aí nessa collab. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o torneio do John Cena. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Manda o seu jabá aí, meu amigo. Valeu, mano. Obrigado. É um prazer estar aqui. Já falei para você o quanto eu tenho acompanhado aí o conteúdo, o quanto tá crescendo. Fico muito feliz aí pelo trabalho que você tem desempenhando. E é um prazer estar aqui para a gente poder falar. E é 4 vezes campeão da internet, hein? Vai ser quatro Isso vezes. aí, 4 vezes, hein? Só isso fica aí. vendo aí, fica vendo. É isso aí. Eu vou participar das lives lá da BWF toda sexta-feira, 8 da noite, para encher o saco do Bob Júnior para te dar essa luta. É É um óbvio, tem que absurdo ser, tem que que você ainda ter. não tem essa luta. Tem que encher o saco do velho para você ter essa luta, tá? Bom, a gente vai ter várias oportunidades de trazer essas collabs aqui. Vocês vão ver, vai ter muita coisa legal vindo aí nos próximos dias. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o torneio do Cena, né? O The Last Times Now Tournament, aonde a gente vai discutir um pouquinho sobre o que rolou até aqui, o que a gente esperava desse torneio, quem a gente acha que vai ganhar e qual vai ser o resultado final. Então, para começo de conversa, Matt, eu queria saber de você assim, a sua opinião sobre o que você viu até aqui. Você acha que esse torneio ele está seguindo mais ou menos a linha do que você gostaria que ele fosse? Você está um pouco decepcionado, está feliz? Os resultados da primeira rodada, a primeira rodada toda já foi. O que você tem visto aí desse torneio nos últimos dias aí? Olha, a única coisa que me decepcionou de certa forma foi o fato do número de lutadores. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de lutadores, sabe? Eu acho que 16 nomes foram poucos pela história que o John Cena teve. Eu acho que muitos outros nomes, tanto dos nomes que poderiam ser novos para ele, quanto, por exemplo, para nomes que ele já teve algum tipo de história, né? Então, por exemplo, nesse momento, Arthur ficou de fora do torneio, o Rey Mysterio ficou de fora do torneio, nomes novos como, por exemplo, o Bron Breakker ficou de fora do torneio. E, obviamente, do lado do NXT, se não me falha a memória, a gente teve um nome só, né? Se não me falha a memória, foi só Só o Devon o Evans. Devon Evans. Então, eu acho que poderíamos ter tido pelo menos mais uns 2 ou 3. A gente teve os caras que não trabalhavam na empresa, que a gente já imaginava que seriam nomes. Eu até apontei que esses nomes eles seriam da TNA, né? Falei que poderia ser o Ziggler, o Matt Cardona e o Joe Hendry. O Joe Hendry não participou. E eu também senti falta nesse momento de ter nomes da AAA, já que a WWE comprou a empresa. Então, nomes que fizeram muito sucesso ali na WWE, como Mister Iguana, não participou do torneio. Nomes como Psycho Claw, nomes mais fortes ali, como o Rodel Vikingo, são nomes que poderiam participar desse torneio de alguma forma e poderiam agregar mais. Então, ficou faltando um pouco disso. Eu não fiquei decepcionado com relação a, tipo, não tem o Edge no torneio. Porque isso aí a gente já imaginava. A partir do momento que o John Cena anunciou um torneio para definir quem seria o último oponente dele, para mim, toda opção de ter o Edge já caiu por terra.
E também já ficou, né, mais do que claro lá, o Tony Khan foi falar que: "Ah não, nunca vieram procurar", o Ed pediu o afastamento para poder fazer as gravações do Percy Jackson, então assim, nunca na verdade teve a opção de ser o Ed, é nós como fãs que ficávamos colocando isso na cabeça, né. Mas até nomes que fizeram alguma rivalidade com o Cena durante o ano, eu acho que poderia ter aparecido aqui, como por exemplo o próprio Randy Orton, que meio que tá sem lugar nenhum aí, tá meio perdido, ele poderia aparecer, o Bron Breakker poderia estar no torneio. Então, assim, são nomes que eu acho que faltaram. Então, a quantidade de lutadores eu acho que pra mim me decepcionou um pouco. Eu tô contigo. Eu acho que existiam alguns caminhos para a WWE ter apimentado um pouco mais esse torneio. Por exemplo, quando o Cena apresentou e ele falou que o desejo dele do show de aposentadoria dele fosse um show em que talentos da NXT enfrentassem talentos da WWE, eu imaginei que esse show ia ser vencido por um talento da NXT. Eu imediatamente joguei o Oba Femi como Uhum. sendo o favorito para ganhar o torneio. Ele, para mim, seria a pessoa que ganharia a pecha mais importante, assim, de, pô, o cara aposentou a Alcina, já iria à estratosfera e até ganhando o campeonato intercontinental, se fosse o caso. Então, isso me decepcionou um pouco, o fato de que eles não deram essa chance para ele. Eu acho que a WWE poderia ter utilizado assim alguns artifícios para ter botado mais pessoas. Por exemplo, em vez de fazer lutas um contra um na primeira rodada, eles poderiam ter feito lutas de triple threat, entendeu? Que aí teriam condições de botar, em vez de 16 lutadores, botar 24. E Sim. aí eles poderiam ter botado um Randy Orton, poderiam ter botado outros lutadores, um Martruff, lutadores que tiveram uma história com o Cena e não tiveram a oportunidade de lutar. Eles também poderiam ter feito lutas classificatórias, tanto na NXT, quanto na AAA, quanto na TNA, para fechar os lutadores que iriam participar do torneio, então Sim, seria quase que uma prévia. Isso teria trazido um cartaz para esses shows, faria a gente assistir esse show para ver pô, quem é que vai vencer a luta para poder participar do torneio. sim. Então, assim, eu acho que tinham caminhos para a WWE fazer para apimentar a coisa. Né? Eles fizeram só o básico, e aí isso decepcionou um pouco. Mas dentro do básico, é muito interessante porque alguns resultados o pessoal ficou chateado. Por exemplo, e assim, eu não sei se você ficou chateado com relação a isso. Nas minhas lives, o pessoal detestou o fato do Dolph Ziggler, do Zack Ryder virem e perderem. Eu falei, Uhum. gente, vocês estavam esperando o quê? Os caras não são da WWE, os caras são da TNA, os caras é óbvio que os caras iam vir para perder, Sim. né? Mas assim, o pessoal ficou chateado. E uma outra coisa que o pessoal ficou revoltado foi com a derrota do Miz e a vitória do Jey Uso, né? Porque o pessoal tem ranço do Jey Uso e tem uma, Sim. eu não sei qual é a sua comunidade, mas na minha comunidade tem assim, acho que a fanbase inteira do The Miz está no meu canal, entendeu? E eu que sou um hater eterno do The Miz, eu tenho que ficar aturando essa galera, entendeu? Então, assim, é absurdo, sabe? Mas o pessoal detestou, deu nota menos 5 estrelas para a luta, quando a gente perdeu para o Jey Uso e tal. Mas, assim, na minha cabeça, os resultados eu achei legal. Eu gostei de ver o Shinsuke Nakamura lutando, gostei de ver o Dolph Ziggler e o Zack Ryder. Os dois mostraram extrema qualidade no ringue. Eu espero que a WWE resolva dar um contrato para eles, porque eles têm lugar nessa WWE de hoje. Eles ajudariam muito a galera que está aí. Gostei muito de ver o Devon Neves. O Devon Neves foi uma luta muito equilibrada com o Gunther. Eu achei muito legal. Podia ter sido um pouco melhor, mas até agora, por enquanto, eu estou satisfeito com o que eu vi. Agora, dentro de tudo isso que a gente viu do torneio, assim, tem algumas coisas que foram interessantes da gente ver que pô, foi legal. Assim, uma das coisas que eu mais gostei foi de ver a WWE empurrando alguns talentos diferentes. A gente viu. Bom, primeiro o LA Knight ganhando depois de uma eternidade, né? Isso aí já Sim. foi ótimo. Ganhou em cima do Zack Ryder, mas foi legal. Mas o que eu mais gostei de ver, que me surpreendeu, primeiro, que o Devon Neves não perdeu para o Gunther de squash. Uhum. Uma luta muito boa e assim, cara, jogou o Devon Evans na lua. E a vitória do Carmelo Reis sobre o Bronson Reed, que foi por Sim. count-out, teve interferência, mas, cara, é uma vitória contra o Bronson Reed. O Carmelo Reis é um talento aí que a WWE estava escondido aí como o Rio, estava nerfado pra caramba. E nessa luta da sexta-feira a gente viu como é que o cara sabe lutar, né? Como fez, ele fez os movimentos para fazer a galera levantar e foi muito legal. Aí a pergunta que eu te faço é: teria sido interessante a WWE ter empurrado mais esses talentos mais novos nesse torneio, né?
De repente, ter feito o Devon Evans passar para as quartas de final, de repente, ter o Carmelo Reis avançar um pouquinho mais, porque agora ele vai pegar o Gunter, a gente sabe que o Carmelo vai perder. Né? A gente vai comentar um pouquinho sobre a chave, mas o Carmelo vai perder para o Gunter. Né? Então, não teria sido interessante o torneio ter sido utilizado para elevar essa galera e trazer um Oba Fame, talvez até um Trick Williams, mostrar essa galera para o main roster, dar esse cafezinho para eles no main roster, e eles serem apresentados já pensando em 2026, porque tem uma galera que vai aparecer no Royal Rumble, a gente sabe Sim. disso. Não teria sido mais interessante fazer esse torneio com esse uso assim? Eu acho que dificilmente, pelos talentos que a gente tinha no main roster atualmente, como o Gunther, como o LA Knight, e o Solo Sikoa, talvez até o próprio Jey Uso, embora eu não quisesse, até porque eu acho que ele envolvido dentro do War Games, dentro do Survivor Series, eu acho que não tem necessidade de colocarem ele dentro desse torneio, né? Para mim, eu acho que ele foi um nome que eu acho que daria para ser descartável, embora surgiram sim boatos de que a luta final do John Cena seria contra ele. Mas, visto esses nomes, eu acho que dificilmente um nome do NXT chegaria na final. Eu acho que o único nome possível que chegaria na final seria talvez o do Obafemi, até pela dominância que ele teve no NXT e pela. Assim, eu tenho certeza que a hora que ele chegar no main roster ele vai ser um cara, tipo, um monstro dominante. Ainda não sei exatamente se ele vai ser heel ou se ele vai ser babyface, mas eu acho que dificilmente nós teríamos alguém do NXT na final, mas eu acho que poderia ter colocado alguém do NXT para chegar numa semi, pelo menos. Sabe, de fato, agora o Devon Evans, que foi o único do NXT, já perdeu na primeira rodada. O Ziggler e o Ryder, que eram dois nomes de fora, também perderam na primeira rodada. E assim, não sobram nomes tão fortes ou melhor, tão fortes não, nomes novos assim, ou de outros lugares, que possam ter a possibilidade de ganhar. Acho que no final, a semifinal vão ser 4 nomes ali que assim, o público já imaginava, como eu falei, né? O Gunther, o LA Knight, o Solo Sikoa, né? Obviamente que quando o Cena ganhou o título intercontinental após o anúncio do torneio, todo mundo automaticamente já pediu pro Sheamus ser vencedor do torneio para enfrentar o John Cena e ser campeão intercontinental também, né? Porque é uma das coisas que a gente até comentou, acho muito difícil que o John Cena ganhe o torneio, a luta final, independente de quem seja o vencedor. Né? Surgiram rumores do Gunther ser o cara a lutar contra ele, e aí ele iria aposentar dois no mesmo ano. Cara, seria, né? Pelo amor de Deus, o cara vai aposentar dois no mesmo ano. Mas a WWE já mostra que ela não gosta muito que os seus lutadores que vão se aposentar ganhem a sua luta. Até faz sentido, de certa forma. Mas a Sim. gente viu isso com o Baron Corbin, né, contra o Angle lá em 2019. A gente viu isso esse ano do Gunther contra o Goldberg. E vai ver isso de novo com o John Cena. Eu acho que independente de quem seja o campeão do torneio. Isso. Eu acho que é por aí. E assim, eu fico olhando o bracket, né, da forma como se desenvolveu, e aquele negócio, né? Tem gente que fala, a WWE é previsível. Eu digo assim, a WWE não é previsível, ela tem padrões, ela trabalha, e assim, a gente que está mais tempo na estrada, a gente consegue identificar. Eles gostam muito de utilizar essas situações para alavancar storylines que eles já fizeram no Uhum. passado e eles trazerem de volta. E eu estou olhando para o bracket aqui, eu já estou desenhando uma final, não sei se é a sua opinião, a gente vai passar pelo bracket rapidinho. Eu estou achando que assim as nossas opiniões vão convergir. Eu acho que a final já está desenhada, tá? Porque assim, por exemplo, a primeira quarta de final nós temos Jey Uso e Rusev, e do outro lado nós temos LA Knight contra o lutador misterioso. Se a gente seguir a linha do que está acontecendo até agora no torneio, esse lutador misterioso vai vir para perder, tá? Uhum. Esse lutador misterioso vai vir para perder. Então, não importa quem seja, eu acho que o LA Knight vai avançar. E Uhum. aí o LA Knight avançando, do outro lado, a gente até poderia imaginar um Rusev? Poderia. Mas, cara, a WWE está muito, muito, muito hypada no Jey Uso, para desespero dos antes e dos haters. Então, assim, eu acho que do lado esquerdo do bracket, a gente vai ter o Jey Uso vencendo o Rusev,
e o LA Knight vencendo esse lutador misterioso. E a minha aposta é que vai ser o Joe Hendry. Tá? Seria mais um lutador da TNA, é um cara que acabou de fechar contrato com a WWE, tá mega hypado com o público. Na hora que tocasse a música, a galera iria ao delírio e seria uma pessoa para perder do LA Knight. Entendeu? Seria uma pessoa para perder do LA Knight. Eu estava achando que eles poderiam fazer uma repescagem, então, mas eles já disseram que eles vão anunciar o lutador no dia, então não vai ter repescagem nenhuma. Então, na minha cabeça, vai passar Jey Uso e LA Knight, e aí a gente vai rever essa rivalidade que eles tiveram ao longo do ano aí, já se enfrentaram bastante aí. O que você acha aí, desse lado esquerdo da chave? O que você acha que vai acontecer aí? Eu acho que se desenha muito para isso. Eu acho que o Jey Uso talvez só perderia se por algum motivo tivesse algum envolvimento do time contra, que é o do War Games, igual fizeram com o Bronson Reed agora. Aí o time riu, né? Tipo, depois de tudo que aconteceu, sei lá, o Brock Lesnar decidiu aparecer e atacar o Jey Uso, ou né, ter alguma situação do Bronson Reed com o Bron Breakker atacar o Jey Uso também, e aí com isso o Rusev acabar passando, né? Eu acho que essa seria a única forma que ele passaria. Temos um lutador misterioso porque a WWE soltou que o Sheamus machucou o ombro, então tá fora do torneio também. E eu acho que eles vão colocar alguém que. Assim, o Joe Hendry era um dos nomes que eu falaria que poderia acontecer, mas eu acho que vai acabar ficando com alguém do main roster mesmo, talvez alguém que ou não participou do torneio, ou alguém que já perdeu. Eu acho que assim, por exemplo, o Finn Balor participou e foi derrotado pelo Penta. Talvez o JD também queira a participação dele, entendeu? Acho que algum nome Ó. mais pé no chão, vamos dizer assim, sabe? Eu não Uhum. espero nenhum nome de fora. Foi o que eu falei pra você. Eu gostaria até de algum nome da AAA, que não teve. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Porque assim, se já não tinha antes, se já não tinha nenhuma participação deles antes, agora que surgiu essa situação, eu acho que é mais imprevisível ainda, assim. Mas ainda assim seria mais difícil de acontecer, sabe? É. Tem a história também do Arthur, né? O Arthur que estava querendo botar as bolas dele nas mãos lá É, do Nick do Nick Aldis, então Aldis, botando as bolas dele na mão da Chelsea Green e tal. É um outro é nome aí um que outro também nome, pode é. pintar. A gente tem que ver Mas que o que, que vai entraria acontecer. realmente nessa mesma linha do lutador do main roster que não participou do torneio. Entendeu? Então Uhum, uhum. entraria mais ou menos, né, nessa linha. Mas eu concordo que independente de quem vencer, eu acho que independente de quem apareça, o LA Knight vence e passa para a próxima fase. E aí, assim, se não acontecer um ataque em cima do Jey Uso, eu acho que o Jey Uso passa. E aí vamos ter Jey Uso versus LA Knight na semifinal mesmo. E assim, não me surpreenderia também dele chegar na final. Entendeu? É. Eu acho que nesse cenário de Usyk e Ellen Knight, aí, assim, é uma luta que o resultado depende do outro lado da chave. Porque, assim, pelo que eu estou vendo na direita da chave, nós temos um Penta que vai lutar sozinho contra um Solo Sikoa com 4 capangas. Sim. Então, eu acho. Pode ser, nesta luta aqui, eu acho que pode haver essa interferência que você comentou da, da equipe da Division. Eu acho que pode acontecer nessa luta com a equipe contrária a ele da luta de Survival Series, que é Que é a equipe do do Sami Sami Zayn. Zayn, e o Sami Zayn, o Morosini Machine Guns, o Shinsuke Nakamura e o Ray Fênix. Eu acho que esse salseiro, inclusive, poderia ter um encontro do Ray Fênix com o Penta. Tem muita gente falando nisso. Uhum. Então, é uma coisa que a galera está esperando muito. E eu acho que esse salseiro poderia fazer o Penta vencer o Solo Sikoa. E aí, do outro lado, né, a parte baixa do lado direito, eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu acho que eles vão dar uma luta muito equilibrada com o Carmelo Reis.
assim como eles fizeram com o Devon Evans, mas eles vão fazer o Gunther estraçalhar com ele. Meu Deus Sim. do céu, essa team song antiga dele, que coisa de Foi louco, né, velho? maravilhoso. Quando tocou, Ai, todo mundo ficou assim. Não, e aí, Jesus! o tanto de meme que eu vi do tipo assim, realmente, eles querem destruir o John Cena, né? Porque não é mais É, o Gunther que tá vindo aqui, é o Walter que tá vindo pra lutar, tá é o ligado? Então, Gunther, exatamente. é assim, é o Virou a chave, negócio. né? Virou a chave na hora. E ao mesmo tempo, olhando pro outro lado da chave, eu não consigo olhar nenhum outro resultado que não seja o Penta vencendo, justamente porque o Gunter vai vencer. Então, se ele vai Exato. vencer, é difícil ele lutar contra o Solo Sikoa, não faz sentido. Dois Não faria rios, sentido. O o Rio Solo contra Rio Sikoa não faz e o sentido. Solo Sikoa com todos os capangas em volta e tal da MFT, e para perder, porque assim, chegando nesse padrão, infelizmente, e eu digo infelizmente porque a gente já viu isso muitas vezes esse ano, a final que está se desenhando é Jey Uso versus Gunter, de novo. É, Então, exatamente, é isso que eu ia é falar. muito difícil a gente ver o Penta não vencer. Então, a gente Isso. precisa de um grande babyface ali para enfrentar o Gunter, que está sendo o Penta nesse momento. Então, uma das semifinais deva ser Gunter e Penta. E com o Gunter passando de um lado, eu acho que é muito. Assim, eu vou ficar muito surpreso se a WWE decidir dar essa final para o LA Knight. Porém, uma das coisas que a gente, independente de quem vá de uso o LA Knight, eu acho que o Gunter vence. Eu acho que ele que vai ser o campeão do torneio. Mas uma das coisas que a gente até já comentou inclusive em outro vídeo, foi a respeito de um possível heel turn do Jay e tudo mais. A gente precisa lembrar que as semifinais, eu posso estar enganado, mas eu acho que as semifinais elas acontecem após o Survivor Series. Então, É verdade. algumas coisas que aconteçam no Survivor Series possam trabalhar em cima das semifinais que, né? E eu acredito que se acontecer vai ser nessa do Jay com o Ellen Knight. Eu acho que a do Gunter com o Penta não deve ter muita coisa que envolva o Survivor Series. Mas o que rolar no War Games masculino pode interferir diretamente na semifinal do Jey Uso. Às vezes, se o Jey Uso não turnar heel, vamos supor, mas uma semifinal dele com o Ellen Knight, levando em consideração que ele vai passar do Rusev, uma semifinal dele com o Ellen Knight, é bem provável que os membros do Division, mesmo que ele não turne heel, os membros do Division façam alguma coisa aqui, porque é alguém que são dois que queriam já bater tanto no Ellen Knight quanto no Jey Uso. Então, assim, o que rolar no Survivor Series pode interferir diretamente nessa primeira semifinal. A segunda, do Gunter com o Penta, eu acredito que seja exatamente a mesma. Voltando aqui à história do Jey Uso e do LA Knight, acho que você tem um ponto bem interessante, tá? Porque eu não havia pensado. Assim, eu estava suspeitando que a WWE iria querer fazer Jey Uso e Gunther de novo. Uhum. Mas seria realmente ruim, na minha opinião, para o Jey Uso perder para o Gunther de novo agora sem ter um título envolvido, nada do tipo. Eu acho que o LA Knight, a gente tem essa ideia do LA Knight como jobber das estrelas tal. Assim, ele perder na final não seria nenhum absurdo. E tem muita gente engajada com o LA Knight, então a galera torceria para ele derrotar o Gunther e fazer a final com o Cena. Né? Não é nenhum novato, né, em Sim. matéria de idade, nem nada do tipo. O Gunther, se não me engano, é um pouco mais novo, mas a galera ficaria do lado do LA e tudo mais. Então, cara, eu tô tendendo a mudar assim, de opinião, realmente. Assim, antes eu tinha pensado que o Jay iria fazer essa final com o Gunther, mas você tem um ponto muito interessante, eu acho, que realmente, como essa luta vai acontecer depois do War Games, pode rescaldar o que aconteceu no War Games, pode rescaldar nessa luta. Se o Jey Uso virar Rio, então, aí é que vai descambar mesmo, vão interferir Sim. na luta, o que daria a vitória para o LA Knight, e aí a gente teria o LA Knight como face lutando com o Gunther como Rio, e aí o LA Isso. Knight podendo tomar o pinfall e o Gunther vencendo o torneio. Então, eu Mas vou para mudar minha você, opinião. você acha que muda muito essa questão do vencedor? Você acha que o Gunter realmente vai ser o vencedor? Ou você vê ali uma possibilidade do Jay e do LA Knight, né? Ou quem sabe até eles quererem. Porque, por exemplo, se o Solo Sikoa for o vencedor do torneio,
vai ter que mudar todo o resto do chaveamento, né, porque vai ser muito difícil, ele vai ganhar do Ah, Gunther? Difícil, né. não, 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 não. Eu acho que é o Gunther, assim, 70%, oitenta por Uhum, cento de chance de ser o Gunther, e 20 a 30% o Jey Uso, se a WWE quiser dar uma surpreendida, tá? Talvez 1% para o LA Knight, se a WWE uhum. quiser dar essa moral para ele. Mas eu acho que, assim, como o John Cena é um mega face e faz mais sentido um mega heel ganhar a pecha de ter aposentado o Cena, ter feito ele perder, ficar de costas no ringue. Eu acho que o Cena vai querer perder a última luta dele. Né? Faz parte da tradição quando o cara está saindo perder. Eu não vejo sentido. Ou vai ser o Gunther ou vai ser um Jey Uso mega heel, assim. Sim. Mega heel. Aí, se for um Jey Uso mega heel, pode até a WWE cometer o crime e fazer o Penta avançar sobre o Gunther, tá? Se Para que for o um Jey Gunther não Uso perca. bem heel, é. Se for o Jey Uso Rio, eles podem fazer o E ó, Penta surpreender e avançar. e isso realmente poderia criar algumas expectativas, né, porque, por exemplo, o Gunther vencendo, ele vai chegar, ao que a gente estava falando, por exemplo, infelizmente não tem datas para construção, porque o John Cena ele aparece agora no Survivor Series e depois só no Saturday Night Main Event. Mas o Gunther ia usar na promo aquela linha de eu já aposentei um velho esse ano, eu vou aposentar mais um, entendeu? E eu Isso. sou o cara e é isso. Agora, se o Jey Uso realmente. É que daí é uma parada que todo mundo que me pergunta, se fala assim: ah, você quer ver o Jey Hill e tal, o Cold Hill? Putz, eu adoraria. Mas o problema é que isso mexe financeiramente na WWE. Você turnar Hill esses dois caras mexe financeiramente na compra de merchandising, na compra de ingresso. Meu, é uma série de coisas. Então, assim, será que a WWE iria ter culhão nesse momento que, putz, a TKO vai olhar os balanços lá e vai falar assim: não, a gente tá vendendo pra caramba com o Jey Uso aqui, a projeção é que a venda aumente mais 20%. Vocês acham que a gente vai fazer um negócio pra projeção de venda cair 50%? Não, eu acho muito difícil essas É, decisões acontecerem. Então, assim, eu acho que hoje, infelizmente, com a entrada da TKO, a WWE, às vezes a gente fala assim: ah, não, a WWE tem 100% do poder criativo. Não tem, porque começa a bater no bolso, os caras começam a fechar a casa ali e falar: não, não vai fazer isso. Né? O próprio, por exemplo, o caso do John Cena é um caso estranhamente complexo, porque o John Cena ele até saiu um vídeo de um tempo atrás do Survivor Series 2011 que mostrava que o John Cena, ele mesmo tendo o The Rock na luta, mesmo tendo o CM Punk ganhando o WWE Championship, foi em 2011, foi ganhando o WWE Championship do Albert Del Rio, o John Cena foi o que mais vendeu merchandising naquele show. Então, tipo assim, mesmo com todos os momentos que o John Cena apareceu, ele tinha um pack inteiro novo, era sempre um pack novo da cidade específica, com a cor lá e tal. Mas imagina se o John Cena fizesse a mesma coisa, mas ainda fosse o Super Cena Babyface, o quanto isso ainda não poderia ter vendido mais. Né? Então, assim, eu nossa. acho que quando você olha para o Jey Uso turnar Rio e tal, eu acho que a WWE ainda fica com o pé atrás com relação a isso, tanto para ele quanto para o Cold. Então, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no. Nesse aqui, eu apostaria no feijão com arroz. Afinal, vai ser Jey Uso e Gunter, com o Gunter vencendo o Jey Uso e indo pra final com o John Cena. Eu acho que vai ser isso aqui. Mas eu acho que É tudo que assim rolar no mesmo. Survivor Series vai impactar diretamente, pelo menos nessa primeira semifinal. Isso, isso. Eu acho que é por aí mesmo. A WWE ultimamente não tem tido tanta coragem assim para mexer com a galera, né? O John Cena foi especial. Eles tornaram ele Rio esse ano, mas, cara, todo mundo ia vibrar por ele e ia comprar o merchan dele, independente se ele fosse Sim. face ou Rio. Tanto é que as camisas dele, meu irmão, a camisa dele agora é de Nova York, eu tava na live, eu tentei comprar e, assim, coisa de, sei lá, meia hora acabou tudo. Acabou tudo, já não tinha tamanho, você já não conseguia comprar. Tudo bem que agora Então, já é assim, face de novo, né? não, mas mesmo assim, cara, na época que ele era. Se você for lá na loja da WWE hoje, você encontra só umas duas ou três camisas dessa jornada dele, tudo tamanho muito grande. Eu acho que tem camisa de Dallas. Eu comprei uma camisa da WrestleMania, mas acabei comprando errado. Eu comprei uma camisa feminina, vou acabar sorteando lá, vou dar algum jeito de sortear isso lá no canal. Entendeu? Mas assim, você não encontra.
Não encontra. De Uhum. nenhum show dele você encontra as camisas dessa jornada. E a WWE, no dia do show, eles lançam, no dia do show acaba. Então, assim, mas o John Cena é especial. Sim. Se fosse o Jey Uso, ia ter uma queda. Se fosse o CM Punk, teria uma queda. Entendeu? Essa galera ia ter uma queda. Então, assim, eu acho que vai realmente, no final das contas, vai acontecer o feijão com arroz. O Gunther vai vencer. E aí a pergunta que fica é se o Gunther realmente vai aposentar o Cena ou não. Assim, eu acho que o Gunther vai derrotar o Cena. Não sei se você tem a mesma opinião que eu. Sim, não, eu acho que sim. Acho que o Gunther ele ganha do John Cena, sim. Acho que o John Cena Agora, ele não. deveria. Olha, eu acho que assim, se no cenário que a gente tá hoje, eu acho que faz sentido. Eu acho que o caso do o John Cena, ele foi muito emblemático, falando que ele gostaria que fosse algo igual quando ele fez a estreia dele com o Kurt Angle. Só que são cenários diferentes, né? Ali era a estreia, então faria sentido se, por exemplo, se a última luta do John Cena fosse contra o debut de alguém, beleza. Aí pra mim faria todo sentido o John Cena ganhar e, tipo, e mesmo ele ganhando, ele levaria o cara igual foi John Cena e Kurt Angle. Agora, nesse cenário em que o John Cena tá fazendo a aposentadoria contra um cara que já foi campeão mundial 2 vezes, teve o maior reinado como campeão intercontinental, o maior reinado como campeão UK, sabe, dominante do jeito que é, eu acho que é muito plausível. E aí, eu não me surpreenderia se depois disso nós estivéssemos vendo um Gunther rumo a ganhar o Royal Rumble match. Você acha que o Gunther ganha o Royal Rumble nesse cenário? Eu acho que existe sim uma possibilidade, é que pelo fato do Royal Rumble ser na Arábia Saudita, eu não sei se eles vão querer torcer a mão para dar isso aí pro Sami Zayn. Mas, assim, em matéria de história, eu não duvidaria não, porque seria um baita feito para ele, aposentou o Cena. O que que viria agora? Ele tentar ganhar um Royal Rumble, né? Tem lá se não me engano, tem um dos recordes, né, de ter ficado mais tempo e tal. Eu acho que foi em Sim. 2024, 23, 1h10. 24, que foi em Isso. uma das vitórias do Cold. Não lembro se foi na primeira ou se foi na segunda. Foi. E então, assim, não duvido nada o Gunter vir para ganhar o Royal Rumble. Eu tenho uma opinião assim. Eu acho que o Gunther ele vai vir para o Campeonato Mundial. Isso é um fato. Mas eu tenho as minhas dúvidas se vai ser ganhando o Royal Rumble. Eu acho que existe um caminho em que ele derrote o CM Punk. Simplesmente chegue e bote o dedo na cara do Punk, Uhum. entendeu? Exija uma revanche, a revanche que ele nunca teve, Sim, e ele derrote o Punk, entendeu? E aí isso liberaria o CM Punk para, de repente, ganhar o Elimination Chamber, porque eu acho que o Royal Rumble tá para o Sami Zayn, o CM Punk ganharia o Elimination Chamber e desafiaria talvez o Gunther para a derradeira luta entre eles, tá? Numa possibilidade, num True Main Event da WrestleMania. Eu ainda sim. tenho na minha cabeça que o Punk vai ter o True Main Event da WrestleMania esse ano. Posso estar enganado, tá? Mas eu tenho isso para mim. Mas assim, são cenários que vão surgir. Eu acho que a vitória do Gunther vai trazer uma situação que vai ser nova, porque o main event do Raw estava muito enrolado na Division versus o Punk, e agora com o Gunther entrando aí como elemento estranho, vai dar uma sacudida e eu acho que vai ser bem legal. A gente vai ter aí muita coisa boa acontecendo no futuro. Então, eu acho que nós dois concordamos, Gunther vencedor do torneio, e eu quero saber de vocês que estão assistindo nosso vídeo, qual é a opinião de vocês? Quem vocês acham que vai vencer esse torneio? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar ajudando o nosso canal e o canal do Match. Não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu hype e, acima de tudo, assistir e maratonar todos os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar e divulgar a gente. Beleza, galera? Novamente, Match, meu muito obrigado por você estar aqui conosco. Teremos mais vídeos vindo aí e foi um grande prazer conversar contigo. Valeu, foi um prazer estar aqui. Realmente vamos ter mais vídeos, já tivemos vídeo no meu canal, vamos ter mais vídeos aqui também, então acompanhem os vídeos. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.